É um prazer imenso estar aqui nessa noite para ministrar uma palavra para vocês. É um grande prazer sempre que somos convidados a estar aqui para trazer uma palavra. Amém? Essa semana a gente também teve um aniversário muito poderoso, gente, nesse lugar, né? A nossa igreja completou mais um ano de vida, dia 13, né, sexta-feira. Completamos mais um ano de ministério e é algo poderoso fazer parte dessa história, fazer parte dessa igreja, né? Temos vivido tantas bênçãos nesse lugar, temos visto tantas pessoas se achegando, temos visto a obra avançando, temos visto essa obra crescendo e vocês fazem parte dessa grande obra, amém? Vocês fazem parte dessa caminhada e vocês irão viver coisas extraordinárias nesse lugar, amém? Glória a Deus! Hoje nós iremos continuar falando sobre o privilégio dos justos. Amém? Nós estamos nessa série de pregação nesse mês de janeiro. Esse ano vai ser o ano da casa cheia. Quem crê? Aleluia! Amém? Esse ano vai ser o ano da casa cheia. E para você viver a casa cheia sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre a sua saúde, você tem que viver essas palavras que nós temos ministrado nesse lugar. Você tem que entender que você é filho amado, que você é filho de Deus, que você foi escolhido para uma grande obra, que você é eleito do Senhor, que o Espírito Santo habita sobre a sua vida, que o Senhor te fez para dar certo, que o Senhor te resgatou do império das trevas para trazer para o império do seu amor, que o Senhor vai fazer jorrar sobre a sua vida bênçãos sem medida. Amém? E a obra de Deus, para você viver o extraordinário, você tem que passar por essa metanoia na sua vida. Você tem que entender e assimilar essa palavra no seu espírito, pois quando ministramos nesse lugar, que você vai viver coisas grandes, é porque você vai viver coisas grandes, mas você só vai viver coisas grandiosas da parte de Deus, se você pegar essa palavra para a sua vida e dizer o seguinte: olha, eu tenho direito a essa herança do Senhor, eu tenho direito a essas promessas, eu tenho direito a tudo isso que está sendo ministrado nesse lugar, eu tenho direito porque a palavra do Senhor foi feita para mim, pois o Senhor subiu na cruz do Calvário para me dar direito a uma vida plena, a uma vida próspera, a uma vida de pleno gozo aqui nessa terra, que o Senhor me trouxe para reinar nesse lugar. Ele me vai fazer reinar aqui, em vida, e vocês têm aprendido isso desse altar. Amém? Nas últimas semanas, o que a gente viu? Que o justo é abençoado. Amém? A primeira palavra que o pastor ministrou é que o justo é abençoado. Que sobre a nossa cabeça existe uma nuvem de bênção nos acompanhando. Que existe a prosperidade do Senhor sobre nós. Que nós somos alcançados por essas bênçãos todos os dias. Que nós não seremos afligidos porque o Senhor toma conta da nossa vida. Amém? Nós também vimos o quê? Que o justo reina em vida, que você foi feito para reinar em vida, que você não foi chamado para uma vida de desgraça, para uma vida de sofrimento, para uma vida de doença, para uma vida medíocre. Você foi chamado para reinar, você foi chamado para manifestar a glória de Deus, você foi chamado para manifestar o Espírito Santo do Senhor, você foi chamado para uma grande obra, você foi chamado para ser sim boca do Senhor nessa terra, e quando você toma posse, se apropria disso, você vai reinar em vida, você vai reinar em vida, amém? Nós vimos também o quê? Que o justo acorda com expectativas positivas. Isso é algo extraordinário para a nossa vida, amém, irmão? E isso é uma chave que starta a nossa vida. Sabe por quê? Porque sempre que a gente se levanta, você vai orar ao Senhor, você vai buscar coisas boas do Senhor, mas às vezes você não está passando pelo momento bom. Às vezes já ao acordar você é cometido por uma notícia ruim, né? Às vezes você já abre os olhos com um turbilhão de coisas ruins sobre a sua vida, tentando paralisar você, mas o justo levanta com expectativa positiva. Nós vivemos pelo que cremos, não pelo que vemos. Amém? Então, se o mar se levantar sobre a sua vida, o que você vai fazer? Senhor, abre que eu vou passar. Por quê? Porque eu tenho que ter expectativas positivas, porque eu vivo a sua palavra, eu estou debaixo da sua santa mão poderosa, o teu poder é aperfeiçoado sobre a minha vida,
O Senhor me fez imagem e semelhança tua, Pai. E ainda que o mar se levante contra mim, se o Senhor não abrir, eu passo sobre as águas. É para isso que o Senhor te chamou, para manifestar fé, para manifestar a glória dEle, para manifestar a presença dEle sobre a sua vida. E sabe por que isso, gente? Porque o Senhor te fez justiça dEle. E é isso que nós vamos falar nessa noite. Você é justiça de Deus. O Senhor o fez justiça. Amém? E olha só que coisa poderosa. Quando o Senhor subiu na cruz do Calvário para derramar o seu precioso sangue, quando Ele subiu naquele lugar pela sua vida, uma vida pecaminosa, uma vida torta, uma vida errada, uma vida de extrema vergonha, uma vida onde nem mesmo você queria mais viver. Mas quando o Senhor Ele olhou para você, Ele viu o quê? Além dos problemas, Ele viu um filho amado. Ele viu a presença dEle na sua vida. Ele viu além dos seus problemas. E é isso que Deus faz com a nossa vida. Ele não nos enxerga pela nossa carne. Ele nos enxerga pelo Espírito de excelência que Ele soprou dentro de nós. Porque a palavra de Deus diz que Ele nos escolheu no ventre da nossa mãe e nos fez para assim reinar nessa terra. Ele não olha segundo o seu pecado, segundo o seu erro, segundo a sua fraqueza. Ele olha segundo o gigante que existe dentro de você. E o gigante que existe dentro de você é o próprio Espírito dele soprado através da sua vida, porque a palavra de Deus diz que quando Deus criou o homem, Ele fez imagem e semelhança e soprou em nós o próprio Espírito dele. Olha que excelência existe sobre a sua vida, amém? Declara no seu lugar: olha, eu sou filho amado. Eu sou feito para viver coisas boas nessa terra. Eu sou feito para reinar em vida. Eu sou feito justiça de Deus. Amém? E nessa noite nós vamos falar sobre isso. Mas mesmo sabendo que tudo isso são privilégios, muitos ainda não desfrutam porque não receberam plena revelação do que de fato é ser justiça de Deus. Para acessar os privilégios do justo, primeiro precisamos ter plena revelação da justiça de Deus. Assim eu queria fazer algumas considerações sobre a justiça de Deus. Amém? Hebreus 11:6, ele diz algo tremendo para você entender o que é a justiça de Deus. Qual é a chave que você vai trilhar para acessar todas essas bênçãos da parte dele sobre a sua vida? Olha lá. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que os buscam. Amém? Essa é a maior chave que você vai receber essa noite. Para você acessar todas essas bênçãos da parte de Deus. Para você entender que você é justo, que você é abençoado, que você é próspero, que você reina em vida. Você tem que entender uma coisa: que Deus existe. Quantos aqui já ouviram essa revelação? Deus existe. Amém? Deus existe. Amém? Deus existe. Amém? Vocês creem que Deus existe? Amém? Para viver essa grande obra, o primeiro passo da sua vida é você crer que Deus existe, que Ele manifesta a fé sobre a sua vida, e que toda vez que você tem esse entendimento da existência de Deus, que toda vez que você buscar esse Deus, você vai ser abençoado, porque Ele diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Ele é galardoador daquele que dobra os seus joelhos e fala: Pai, eu entendo a sua grande obra. Pai, eu entendo que o Senhor subiu naquela cruz do Calvário pela minha vida. Pai, eu entendo que o Senhor me deu uma obra que os anjos desejaram, mas o Senhor veio em mim poder para manifestar a tua presença nessa terra. Pai, eu sei que o Senhor me escolheu de maneira unicamente singular, que o Senhor me dotou com dons, que eu sou amado por isso, e eu sou a tua própria presença manifestada nessa terra. Quando você se aproxima de Deus e crê que Ele existe, você começa a mergulhar numa esfera diferente. Quando você crê que Deus se manifesta sobre a sua vida, você começa a caminhar de maneira diferente. Quando você crê que Deus é capaz de mudar a sua história,
o rumo da sua vida, te tirar de um lamaçal de erro e de pecado, te transformar, te dar um upgrade na sua vida, ainda que o mundo diga ao contrário, ou as circunstâncias que estão ao seu redor pareçam impossíveis, porque Deus ressuscitou mortos. Deus ressuscitou mortos. Ei, qual o impossível quando você crê que Ele existe? Deus chamou Lázaro, 3 dias morto. 3 dias morto. E a palavra de Deus diz que Lázaro cheirava mal. Mas existia fé naquele lugar. Existia fé naquele povo. Tanto existia fé naquele povo, porque a oração que o Senhor faz é a seguinte: Senhor, Pai, graças te dou, não por mim, mas para que todos creiam que existe um Deus que pode fazer. Tremendo, tremendo, para que um povo possa crer que o Senhor existe. Então, quando você crê que Deus existe, você acessa um lugar, você acessa uma atmosfera que te faz subir de nível em todas as áreas da sua vida. Se você amava o pecado, você não vai amar mais. Se você amava um vício, você não vai amar mais. Se você amava uma vida de desordem, você não vai amar mais. Por quê? Porque o Senhor vai te trazer culpa sobre a sua vida? Não, porque o grande amor do Senhor vai lançar fora todo o medo, tudo aquilo que te aprisionava, tudo aquilo que trazia cativeiro, tudo aquilo que trazia amarras sobre a sua vida, todo lugar que Satanás acessava, Deus vai ser capaz de remover da sua história. Amém? Aleluia! Primeiro ponto diz assim: entenda que você é justiça de Deus. A palavra de Deus está repleta de promessas ao justo, como vimos nas últimas ministrações. De fato, apenas o justo é abençoado. O problema é que muitos, quando leem essas promessas, começam a se esforçar para serem justos, como a palavra de Deus declara, a serem abençoados. Todavia, por mais que se esforcem, não conseguem cumprir todos os mandamentos, então desistem de ser abençoados. Mas eu tenho uma boa notícia para você, né? No Velho Testamento, o justo era aquele que obedecia todos os mandamentos, mas no Novo Testamento, o justo é aquele que pela fé recebeu o dom da justiça. Esse caminho de bênção começa quando você recebe o perdão completo dos pecados pelo sangue de Jesus. Colossenses 2,13 diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Para nos apropriarmos das promessas de provisão do nosso Pai Celestial, que estabeleceu para nós em sua palavra, precisamos antes parar para refletir sobre a obra que o Senhor Jesus realizou. Na cruz, Jesus se entregou completamente e providenciou uma provisão para o perdão dos nossos pecados, que ninguém mais poderia oferecer. Ele escolheu dar a sua vida em troca da nossa. Todos os nossos pecados, falhas, erros foram lavados para sempre pelo precioso sangue derramado no Calvário. Isto é, em Cristo temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados segundo a sua graça. Amém? Olha só, para você ser justiça de Deus, hoje, você não precisa fazer mais nada. Tudo já foi feito na cruz do Calvário. Quando eu comecei nessa noite dizendo que você, quando se aproximar de Deus, precisa entender e crer na existência de Deus, você precisa crer na obra consumada da cruz do Calvário, que tudo já foi feito pela sua vida, que você não pode fazer mais nada nessa terra para ser mais abençoado, que você não pode fazer mais nada nessa terra para ser mais justo, que você não pode fazer mais nada nessa terra para ser mais amado por Deus. Sabe por quê? Porque o maior amor Ele já expressou na cruz do Calvário. Ele já morreu por você, Ele já deu a vida dele por você,
Ele já remiu o sangue dele, já derramou o sangue dele, para que o sangue dele lavasse todos os seus pecados, todas as suas iniquidades, tudo aquilo que te trazia peso, todo o castigo que trazia paz. A palavra de Deus diz que o Senhor levou sobre si na cruz do Calvário. Então não existe mais peso sobre a sua vida, não existe mais nada que você possa fazer para crescer mais em graça. Existe uma forma de você ir mais profundo. Existe uma forma da profundidade aumentar. Amém? E eu vou falar para vocês. Qual pai que já adivinhou o presente que o filho desejava? Levanta a mão aí. Qual pai que já adivinhou o presente que o filho desejava? Já adivinhou mesmo. Não sabia que era aquilo que o cara queria. Chegou, teve uma revelação na rua assim, pá! Vou adivinhar o presente que o meu filho quer. Vou comprar aqui esse microfone que eu tenho certeza que é a cara dele, esse microfone. Vou levar lá e, poxa, pai, eu nem sabia que eu gostava de microfone, o senhor adivinhou. Qual pai já fez essa proeza aqui na terra? Amém? Ninguém. Sabe por quê? Porque todo presente que alegrou o filho, você já cabia o desejo dele. Sabe por quê? Porque você tinha intimidade com seu filho. Você conhecia o coração dele. Você já acessava os desejos do seu filho. Você conhecia cada passo que ele ia dar. Você já sabia o que estava plantado no coração através de uma intimidade. Então você pode crescer em graça assim, mergulhando mais em Cristo. Mas você não pode fazer mais nada nessa terra, porque tudo já foi feito. Você só tem que entender e tomar posse da grande obra que o Senhor começou na cruz do Calvário. É isso que nós chamamos para que você venha fazer. Entender que Jesus derramou o seu sangue pela sua vida. E quando você entende isso, que você aceita o Senhor Jesus, a palavra diz que você nasceu de novo e você foi lavado pelo sangue de Jesus e se tornou uma nova criatura. A partir do momento em que você fala: Jesus, eu quero ser seu, eu quero caminhar contigo, eu quero viver uma vida nova. A partir daquele momento a palavra de Deus diz que o seu nome está sendo escrito no livro da vida, e todas as coisas velhas já se passaram, de nada ele se lembra mais, que você é nova criatura, que você vai ser feito para vencer, que você está sendo dotado com o Espírito Santo dele, e você já não pode dali fazer mais nada, porque tudo já foi feito. Às vezes confunde, amém, irmãos? Você fala assim: poxa, é tão fácil. É tão fácil assim? Eu levantar a mão e... é tão fácil assim? E eu vou te trazer uma revelação poderosa nessa noite. É fácil assim, amém? Porque a palavra de Deus te garante que essa é a privilégio de um justo, e você é justo, amém, irmão? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. A partir do momento em que você aceita o Senhor, Ele te transporta do império das trevas para o reino do amor, e tudo vai se fazer novo na sua vida com uma decisão, amém? A graça de Deus sobre você é abundante e rica. Receba a graça, o perdão, o amor e a misericórdia de Deus hoje, de uma maneira nova e poderosa. Não é a riqueza material que torna alguém rico. Ter Jesus é a nossa maior riqueza. E porque recebemos o Senhor, todos os nossos pecados foram perdoados. Muitas pessoas pensam que o perdão é um ensinamento elementar, que é algo para aprender quando você é um novo convertido, e então passar para as veredas mais complexas da palavra de Deus. A verdade é que não há nada de elementar em ter uma revelação profunda e duradoura de perdão. O fato
é que se você deseja viver a vida com Cristo e andar na plenitude da sua divina providência, precisa meditar diariamente no seu perdão. Pessoalmente, é isso que nos esforçamos a fazer todo dia. É isso que fazemos todas as vezes quando participamos da ceia. Pegamos o pão em nossas mãos e agradecemos a Jesus pela sua provisão de saúde, cura, plenitude para nós. Então levantamos nosso cálice e agradecemos ao Senhor pela provisão do seu sangue, de nos fazer alvo mais do que a neve. Olhe para a cruz e considere como Ele tornou possível toda a provisão de que você precisa. João, no livro de João 1:29, a palavra de Deus diz assim, olha: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em Hebreus 9:12, diz assim: não por meio do sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. No momento que somos por Ele justificados, o Senhor não se lembra mais dos seus pecados. No momento que somos justificados, o Senhor não se lembra mais do seu pecado. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Quando nos aproximamos de Deus, temos que crer que Ele existe. Quando recebemos Jesus, temos que crer que os nossos pecados foram jogados no mar do esquecimento. Quando recebemos Jesus, temos que entender que fomos lavados, totalmente purificados, totalmente limpos. Mas como é isso? Amém? Como assim? Como eu aceitando Jesus hoje? Vinícius, se eu chegar aqui então no final do culto e levantar a minha mão e aceitar Jesus na hora do apelo e falar: Senhor, eu quero ser seu, eu quero mudar de vida, eu quero viver uma nova história, eu quero me livrar de tudo que me aprisiona para viver algo novo. Isso vai ser possível? Sim. O Senhor vai apagar o meu pecado? Sim. O Senhor não vai mais trazer esse pecado à minha vida? Não. O Senhor vai me lembrar do meu pecado? Jamais. A obra da cruz foi uma obra perfeita. Quando Jesus subiu na cruz do Calvário, e a palavra dele diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos trazia a paz, Ele levou. E dos nossos pecados Ele não vai se lembrar mais. Ele não vai. Ele não vai. Mas Vinícius, por que então às vezes eu me lembro dos meus pecados? Porque quando eu me ajoelho para orar, o pecado vem à minha mente. Quando eu vou orar, aquilo traz peso sobre a minha vida. Porque a palavra de Deus diz que Jesus é o Salvador, mas Satanás é o acusador. E a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue. E toda vez que você é açoitado por pensamentos que te trazem ao pecado à tona, não é Jesus. Você tem que identificar onde está a sua guerra. Toda vez que você dobra o seu joelho para orar e aquele peso vem sobre a sua vida, não é Jesus. É Satanás impedindo um guerreiro de Cristo de se levantar. É Satanás querendo impedir a sua boca de abrir e declarar que você é justo. É Satanás querendo paralisar uma grande obra que o Senhor está começando sobre a sua vida. É Satanás querendo roubar a semente que você recebeu nesse lugar. O Senhor não vai se lembrar mais do seu pecado. Se o seu pecado te aflige toda vez que você vai buscar o Senhor, não é o Senhor. É Satanás querendo roubar a presença dele na sua vida. A presença do Senhor na sua vida. Nós temos que trazer a revelação do que a palavra de Deus diz e qual o propósito e o plano que o Senhor tem para nós. E aonde que está a nossa guerra? Aonde que está a nossa luta? Em qual plano nós guerreamos? Porque o Senhor diz que a partir do momento em que você o aceita, Ele não se lembra mais.
E a palavra dele diz que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando você se aproxima e crê que ele existe, você tem que confiar na palavra que sai da boca dele. Você tem que caminhar pela palavra que ele diz sobre a sua vida. Ei, você é justo. Você é justo. Você é justo. Qual é o maior pecador no meio de nós? Aquele que fala assim: olha só, eu sou pecador, eu não mereço essa grande obra. Nós também não merecemos. Nós também não merecemos. Não existe pecado que pode te aprisionar e afastar da presença de Deus. Não existe mais pecado que pode te afastar da presença de Deus. Não existe mal nenhum que pode te afastar da presença de Deus. Quando você crê que ele existe, crê que ele é galardoador e crê que ele vai fazer uma grande obra, que você levanta a mão e fala: Pai, eu quero o Senhor na minha vida. Acabou a sua vida de sofrimento, porque Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Você é filho amado. Ei, você é filho amado. O Senhor subiu na cruz do Calvário para te dar direito a uma vida plena. O Senhor derramou o seu sangue para te dar direito a uma vida plena. O Senhor te chamou para uma obra perfeita. Amém? Você acredita hoje que Deus não se lembra mais dos seus pecados? Essa é uma verdade que a nossa mente humana luta para compreender. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. A gente luta para ter compreensão da glória de Deus. A gente luta para ter compreensão do que o Senhor tem reservado para a nossa vida. A gente luta para compreender que somos justos. Você fala assim: mas eu pequei hoje. Se arrependa. Mas eu pequei ontem. Se arrependa. Decida todo dia viver. Decida todo dia viver. Decida todo dia viver uma história nova. Eu ouvi um pregador uma vez pregando a respeito dessa palavra. E ele estava falando que acreditar na justiça de Deus é como uma mulher que acaba de descobrir que está grávida. E fala assim: estou grávida. E você olha e não vê nada. Mas existe o quê? Uma semente. Então, toda vez que você crê que o Senhor pode fazer uma obra, uma grande obra, uma obra extraordinária na sua vida, que os outros olhem para você e dizer assim: eu não vejo nada. Você tem que crer que dentro de você existe uma semente. Dentro de você existe uma semente crescendo, pulsando, crescendo, pulsando, para te dar direito a uma vida nova, a uma vida plena, a uma vida justa, a uma vida justificada pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Ah, Senhor, obrigado, Pai. Hebreus 10:17 diz assim: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. O Senhor não vai mais se lembrar das suas iniquidades para sempre, a partir do momento em que você o aceita como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? E como pode um Deus onipotente, onisciente, onipresente, que não lembrar mais de nossos pecados? Um Deus onipotente, onisciente, onipresente deve ser capaz de se lembrar de cada detalhe, de cada pecado que cometemos. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Ele declara: pois terei misericórdia das suas iniquidades e não me lembrarei mais dos seus pecados. Eu penso que muitos crentes têm medo de se aproximar de Deus hoje e obter o que precisam dele, porque não acreditam verdadeiramente que Deus não se lembra dos nossos pecados. Quem pode dizer um aleluia? Quem pode dizer um aleluia no seu lugar? É uma declaração pesada, né? Acreditar que muitos de nós
não vivemos ainda coisas ainda mais extraordinárias, porque o Senhor ainda te acusa do seu pecado. Mentira de Satanás. Mentira de Satanás. O Senhor não se lembra mais dos seus pecados. Aqui nesse altar já foi ministrado pelo pastor Carlos sobre a lei do representante. E Jesus foi o nosso representante. Jesus levou sobre si os nossos pecados, os nossos delitos. Ele nos purificou. Ele nos justificou. Ele nos fez justiça para termos direito a uma vida plena. E nós não devemos ter medo e nem dúvida daquilo que a palavra de Deus diz ser verdade sobre nós. Nós não devemos mais andar com medo, nem com dúvida daquilo que a palavra de Deus diz sobre a nossa vida. Se a palavra de Deus diz que nós somos justos, devemos caminhar como justos. Se ela diz que nós somos justiça, devemos caminhar como justiça. Se ela diz que somos abençoados, devemos declarar a bênção dele sobre a nossa vida, porque nós andamos pelo que cremos. Isso é glorioso, porque afeta diretamente a nossa forma de orar. Quando temos a revelação da justiça de Deus, nos tornamos ousados em nossas orações. O livro de Tiago 5,16, ele diz o seguinte: muito pode, por eficácia, a súplica do justo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Em outras versões vocês vão ver: muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Amém? Quem é o justo que Tiago afirma nessa declaração? Quem é esse justo? Quem é capaz de orar? Quem é capaz de curar? Quem é capaz de fazer proezas? Quem é capaz de viver coisas grandes? Quem é esse justo que Tiago fala aqui? Quem é esse justo? Nós. Amém? Porque nós fomos justificados pelo Senhor. Mas Vinícius, calma aí. Alguém já me disse que sobre a terra não existe um justo sequer. Mas Tiago diz que nós somos justos. Mas então vai cair em contradição a palavra de Deus? A palavra de Deus pode se contradizer contra ela mesma? Jamais. Romanos 3, a partir do versículo 10. Olha só que algo poderoso, onde diz que não existe um justo sequer sobre a face da terra. 3, a partir do versículo 10, diz assim: como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonhas de aspas estão debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar o sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, no qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus,
para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Você não pode fazer mais nada, você não pode fazer mais nada. O Senhor já subiu na cruz do Calvário, o Senhor já derramou o seu sangue, o Senhor já te tornou justo, o Senhor já lavou com o sangue dele, o Senhor já remiu os seus pecados. Aquilo que te acusava não te acusa mais, aquilo que trazia peso não traz mais, aquilo que te aprisionava não te aprisiona mais, todo delito que trazia culpa sobre a sua vida não existe mais. O Senhor derramou o seu sangue na cruz do Calvário, e você tem que crer, porque isso é libertador. A partir do momento em que você levantar a sua mão e falar: Senhor, eu quero viver essa grande obra, Ele vai te dar direito a uma nova vida, a uma vida plena, a uma vida de justiça. Basta você crer, basta você mergulhar. Às vezes a gente ministra isso aqui nesse altar e as pessoas criticam a nossa forma de pregar o Evangelho. Elas dizem que da maneira que a gente prega o Evangelho é fácil crer em Jesus. Da maneira que a gente fala é fácil você caminhar com Cristo. Da maneira que a gente fala é uma simplicidade tremenda, que Jesus é algo tão acessível, tão simples. Penso que a gente minimiza o tamanho de Deus. A gente minimiza o tamanho da barreira de se achegar a Cristo. Porque Jesus, ele se tornou acessível a todo mundo. Quando lá em João 3,16 diz que Deus entregou o seu Filho para te dar direito a uma vida plena, Ele quis trazer esse acesso à sua vida. Quando a gente ministra que Deus é um Deus grande, que você pode grandes coisas nele, é porque você pode. Quando a gente diz que o Senhor, ele não acusa você, ele não te acusa. Quando a gente diz que é possível você viver uma vida nova, uma vida plena, é porque é possível. Quando a gente diz que o Senhor te chamou para coisas grandiosas, extraordinárias, é porque Ele te chamou para grandes coisas, para coisas extraordinárias. O Senhor, ele não tem ânimo dobre. O que a palavra dele diz, ele diz. O Senhor, ele não traz pecado sobre a sua vida, nem peso nenhum sobre a sua vida. Ele não lembra do seu pecado. E existem exemplos biblicamente demonstrados na palavra dele. Quando o Senhor começou a caminhar nessa terra, reuniu 12 e começou a espalhar o Evangelho. E existia um muito ousado nesse meio desses 12, que era Pedro. Pedro era muito ousado, ele falava: Senhor, eu vou com o Senhor até a morte. E o Senhor falava assim: você nem sabe o que você está falando. Não, eu estou contigo, estamos juntos, TMJ. Se o Senhor for, eu vou. Se o Senhor subir, eu subo. Se o Senhor descer, eu desço. Se eles for te matar, eu morro. O Senhor falou: você não sabe o que você está falando, Pedro. Você não sabe o que você está dizendo. Você nem sabe o que você está falando. Não, Senhor, eu estou contigo. E quando chegou o cumprimento da profecia, que o Senhor foi entregue, Pedro negou Jesus. Pedro errou. Pedro falhou. Se cumpriu aquilo que Jesus tinha dito. Olha, Pedro, você não sabe o que você está falando. Pedro pecou. Naquele dado momento que Jesus foi crucificado e ele falou o seguinte: olha, vocês vão dar continuidade à minha obra. Vocês vão dar continuidade àquilo que eu comecei. Vocês vão continuar pregando o Evangelho, curando, libertando, salvando, sarando. Naquele dado momento, quando Jesus foi para a cruz, Pedro voltou a ser pescador.
O pecado dele foi tão pesado, a acusação dele foi tão pesada, o espírito de peso que existia sobre a vida de acusação, sobre a vida de Pedro era tão grande, que ele desistiu e voltou a ser pescador. Aquele pecado, creio eu que deveria assolar ele dia e noite. Eu falei que eu ia morrer com ele. Eu falei que eu ia caminhar com ele. Eu vi ele carregando aquela cruz, sendo açoitado com a coroa de espinho na cabeça e não fiz nada. Se levantou um outro para carregar uma cruz que eu falei que ia caminhar com ele, que eu disse que ia até o final. Aquela cruz quem tinha que ter carregado era eu, mas eu pequei. O meu pecado me afastou de Deus. Eu não sirvo mais para essa obra, eu não sirvo mais para Jesus, eu não sirvo mais para falar do evangelho dele. Eu trouxe vergonha à sua palavra. Eu trouxe vergonha à palavra que o Senhor declarava. E Pedro voltou a ser pescador. E se cumpre a profecia, o Senhor é crucificado. Mas ao terceiro dia ele ressuscita. Ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. E aonde que o Senhor foi? Foi lá na praia. Quem estava lá pescando? Pedrão. E quando ele lança os olhos ao Senhor na praia, a palavra de Deus diz que ele se ajoga na água e sai correndo de braços abertos ao Senhor. Mas você não vê em nenhum momento o Senhor falando assim: seu fraco, você pecou, você errou, eu te falei, eu te avisei que você não era capaz, que você não ia aguentar, que você não era capaz de levar a minha obra. Eu te falei. Jesus falou isso? Jesus somente abraçou. E aquele homem entendeu que ele não se lembrava mais de seus pecados. Aquele homem entendeu que era uma obra plena. E aquele homem sai dali e com uma pregação se convertem mais de 3.000 homens. O Senhor não se lembra mais, irmão, do seu pecado. Você é justo, você é justificado, você é cheio da presença de Deus, você nasceu para reinar em vida. A justiça de Deus te alcançou. Ele foi o nosso representante. Ele derramou o seu sangue para te dar direito a uma vida plena. O Espírito Santo dele habita sobre a sua vida. Se você está afastado de Deus, meu irmão, faça igual a Pedro, corra de volta para Ele. Levante a sua mão e fala: Pai, eu quero viver essa grande obra. Eu quero esse poder manifestado através da minha vida. Eu quero mudar de vida. Eu quero viver algo novo. Corra para Cristo, irmão. Corra para Cristo. A obra de Deus é perfeita, é tremenda, é algo extraordinário. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você sabe que você nunca pode perder essa justiça? Sua justiça é uma dádiva de Jesus, porque depende inteiramente da sua obra perfeita e da sua obediência perfeita, e não depende mais de nós. Então, porque você é eternamente justo em Jesus Cristo, Deus ouve a sua oração toda vez que você ora. 1 Pedro 3,12 diz: porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. O Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração do justo. Qual a provisão que você precisa hoje? Do que você precisa hoje? Quando você sai do seu lar e vem para um lugar poderoso como esse, ouvir uma palavra da parte de Deus, ouvir uma revelação da parte de Deus, o que passa na sua cabeça? Eu vou lá porque eu não tenho nada para fazer? Eu vou lá porque tem lugar para ir? Eu vou lá para que as pessoas pensam que eu sou crente? Eu vou lá porque eu não tenho programa para domingo à noite?
O que você pensa quando você sai da sua casa? O que você precisa viver da parte de Deus? Quando você sai da sua casa, tem que se cumprir uma das ministrações que nós pregamos aqui, criar expectativa, entender que você é justo, entender que você é amado, entender que você é filho, entender que existe coisas grandiosas a ser liberadas da parte de Deus sobre a sua vida. E quando você pisa nesse lugar, você tem que buscar essa manifestação. Você tem que entender que você é justo e dizer: Pai, eu sei que eu sou justo e eu quero mudar a minha vida. Pai, eu sei que o Senhor pode mudar a minha história. Pai, eu sei que o Senhor pode reverter o meu quadro. Pai, eu sei que o Senhor pode me curar. Pai, eu sei que o Senhor pode me libertar. Pai, eu sei que o Senhor pode trazer algo novo sobre mim a cada dia. Quando você chega nesse lugar, você tem que chegar com expectativa. Expectativa da parte de Deus. Você tem que entender que existe um céu aberto sobre a sua vida, que existe uma nuvem de bênção sobre a cabeça do justo, que você vai reinar em vida. E tudo isso que eu estou falando aqui hoje só vai ser possível se você entender o sacrifício de Jesus. Se você não entender que Jesus morreu por você, se você não entender que não existe mais acusação sobre a sua vida, se você não entender que não existe mais nada que você possa fazer, que tudo depende de Jesus, a sua vida vai continuar a mesma, porque você não vai estar vivendo o tempo da graça, você vai estar vivendo o tempo da lei. E na lei, meu irmão, você não vai conseguir, não dá. Foi por isso que o Senhor subiu na cruz do Calvário, foi por isso que os céus se rasgaram sobre a sua vida, foi por isso que o Senhor derramou algo novo, uma porção nova, porque Ele viu que pela força do nosso braço a gente não ia conseguir, pela nossa perfeição humana a gente não vai conseguir, porque somos imperfeitos, mas somos aperfeiçoados toda vez que entendemos essa obra, somos aperfeiçoados toda vez que entendemos que somos filhos, somos aperfeiçoados toda vez que entendemos que somos amados, somos aperfeiçoados toda vez que entendemos que o Espírito Santo do Senhor habita em nós. Busca a justiça de Deus em primeiro lugar. Em Mateus 6, 31 a 33 diz o seguinte: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Acredito que é por isso que o nosso Pai Celestial, conhecendo as coisas que precisamos diariamente, nos diz para não nos preocuparmos com ela. O que devemos fazer então? Devemos primeiro buscar o reino de Deus. Seja sincero nessa noite. Qual é a primeira coisa que você faz ao acordar? Seja sincero comigo não, gente. Com você, tá? Amém? Você busca o Senhor? Você consagra o seu dia ao Senhor? Seja sincero. Amém? Você está numa obra espiritual. A palavra de Deus diz para você buscar com zelo os melhores dons. Os dons que estão liberados para que nós venhamos acessar. Muitos nós ganhamos como presente, outros nós temos que acessar através da intimidade da oração. Amém? Deus te chamou para uma grande obra. O que você tem feito com esse chamado? Você tem entendido que o Senhor, Ele já morreu por você? Você tem entendido que Ele te chamou para ministrar o Evangelho e falou que todos os dias Ele estaria com você?
que todos os dias Ele estaria caminhando ao seu lado, que todos os dias Ele estaria ali, junto contigo, por onde você fosse, por onde você andar, Ele estaria ali contigo. Amém? A palavra de Deus, ela nos chama a um aperfeiçoamento. Quando nós entendemos que nós somos justiça de Deus, quando nós entendemos que o Senhor é o nosso representante, nós temos que entender que esse poder está liberado sobre a nossa vida. Quando nós entendemos que esse poder está liberado sobre a nossa vida, nós temos que acessar as coisas desse mundo através desse canal, do canal que é Jesus. Amém, gente? Eu estou sendo claro nessa noite? Acessar esse canal através de Jesus. A gente começa a caminhar nessa vida, a gente começa a achar dificuldades, impossibilidades, barreiras se levantam, problemas acontecem, dificuldades surgem, e muitos têm tendência em roubar a nossa fé, muitos têm tendência em enfraquecer. Por quê? Porque às vezes você trabalha com venda, e a gente fala nesse altar: amanhã vai ser um dia que você vai arrebentar. Você sai e não vende. Amanhã vai chegar uma boa notícia. Não chega. Amanhã vai acontecer algo extraordinário e você vai viver uma grande bênção da parte de Deus. E você não vive. É esse nível que eu quero que vocês entendam. A palavra de Deus é uma semente lançada no nosso coração. Quando nós dizemos que você vai viver, você vai viver. Vai viver. Não viver amanhã. O que você vai fazer? Eu creio nessa palavra. Depois da manhã, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra, porque a fé é o firme fundamento da coisa que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Vocês pensam que para vocês verem essa casa cheia hoje, glória a Deus por isso, temos visto esse lugar se enchendo a cada dia mais, um preço não foi pago, uma lágrima não foi derramada, um preço de oração, um preço de entrega, um preço de consagração, onde você orava e não via acontecer, onde você chegava num lugar como esse e via 2, 3 pessoas e você declarava: eu vejo alguém sentado do meu lado, eu vejo a minha esposa sentada ao meu lado, eu vejo essa igreja cheia, eu vejo essa igreja avançando, eu vejo vidas chegando nesse lugar, eu vejo pessoas cheias de Deus chegando nesse lugar, eu vejo esse lugar se enchendo, e você olha ao seu derredor hoje e o que é que você vê? Esse lugar cheio. É isso que é crer na justiça de Deus. É que as impossibilidades não podem matar a sua fé. As barreiras não podem paralisar você. As barreiras não podem matar aquilo que o Senhor colocou no seu coração. A dificuldade não pode te paralisar. Porque momentos difíceis vão se passar sim. Porque Jesus, ele foi açoitado, cuspido, mas ele falou: olha, eu vou até o final. Eu vou até o final, até ver a glória de Deus. Meu irmão, se você não viver isso da noite para o dia, você vai viver do dia para a noite. Mas vai acontecer. Continua crendo nessa palavra. Continua crendo nessa obra. Continua crendo. O mundo, ele sempre vai se levantar contra você. Algo extraordinário que eu ouço da vida, da boca do nosso pastor, é o seguinte: se você estiver fazendo coisa errada, alguém vai falar de você. Se você estiver fazendo uma coisa boa, alguém vai falar de você. Se você não estiver fazendo nada, alguém vai falar de você.
Se você estiver fazendo muita coisa, alguém vai falar de você. Se você diz que é crente, alguém vai falar de você. Mas viva pelo que Deus está te entregando. Viva pelo aquilo que Ele está liberando sobre a sua vida. Quando você colocar no seu coração, olha só, eu sou de Deus. Você, eu sou de Deus. Você, eu sou de Deus. Você, eu sou de Deus. Mas a sua vida, eu sou de Deus. Mas a sua conduta, eu sou de Deus. Mas a sua caminhada, eu sou de Deus. Não importa. Porque o Senhor não se lembra mais. E se o Senhor não se lembra mais, a palavra do homem não pode mudar aquilo que o Senhor semeou no seu coração. E se o Senhor não se lembra mais, o homem não pode tirar a semente que Ele colocou dentro de você. E se o Senhor não se lembra mais, e se Ele falou que você vai mudar a sua história, que você vai ser liberto, que você vai ser curado, que você vai viver um novo nível, se alguém disser que não, fica com a palavra de Deus. Você é justiça. Você é justiça, você é justificado. Mas declare, abra a sua boca. Romanos 8,31 diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, versículo, ó, ponta da orelha, hein? Lembre-se disso. Deus está ao seu lado. Ele nunca se coloca contra você. Ele está sempre lutando ao seu favor. Quem está contra você é o diabo. Deus é por você. Por isso se agarre à palavra de Deus e receba cada promessa pela fé. Eu achei isso interessante. Romanos 8,31. Se Deus é por nós, e quando você ouve uma palavra contrária? Quando você ouve uma acusação? Quando a porta não se abre? Quando a cura não chega? Quando a bênção não bate na sua porta? Quando os céus não se abrem? Você continua declarando isso aqui? Se Deus é por nós? Se Deus é por nós? Se Deus é por nós? Meu irmão, traga isso para a sua vida, que isso é poderoso. Romanos 4,13 diz assim: não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Nesse texto fica claro que a promessa de Deus de que Abraão e sua descendência seriam herdeiros do mundo não poderia ser recebido por meio da lei, mas por meio da justiça da fé. Portanto, se somos da fé, somos herdeiros da mesma promessa. Gálatas 3,29 diz assim: e sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiro segundo a sua promessa. Ser um herdeiro do mundo e andar nas bênçãos de saúde, proteção, abundância, provisão de Abraão são coisas que vêm pela fé. A fé é acreditar que, embora não mereçamos nenhuma bênção de Deus, fomos justificados pelo sacrifício do seu Filho e pela obra consumada, tornando-nos qualificados para receber todas as suas bênçãos. Jesus carregou na cruz do Calvário, e nos deu direito à sua justiça. Ele tomou a nossa pobreza e nos deu riqueza. Ele tomou a nossa vergonha e nos deu a nossa vitória. Hoje, eu quero que você creia que você foi justificado por essa obra consumada de Jesus e comece a andar nas bênçãos de Abraão. Para a gente encerrar, terceiro ponto: declare a sua justiça diariamente. Isso aqui é extraordinário. E isso aqui, quem me conhece, isso é uma prática na minha vida. Muita gente diz até que eu sou meio doido, que eu sou meio maluco. Mas até Cristo voltar para mim, eu vou continuar sendo esse maluco aí. Vou continuar sendo esse doido. Amém? Muitos falam assim: Vinícius é meio maluco.
Essa é a loucura que tem aberto portas sobre a minha vida. Essa é a loucura que tem me feito caminhar a cada dia mais. Declare a sua justiça diariamente. Deixa eu compartilhar algo poderoso com vocês sobre a justiça. Em Romanos 10,6, a palavra de Deus afirma que a justiça vem de quem fala sobre a fé. Essa é a maior chave para você acessar as bênçãos de Deus. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz. E agora o que isso significa? Isso significa que Deus nos encoraja não apenas a acreditar em nossos corações que somos justos, mas também declarar isso. Se não, vejamos o que diz os textos bíblicos aqui, olha aí. 2 Coríntios 4,13, coloca pra gente aí. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Provérbios 18:21, diz assim, coloca pra gente aí. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Muita gente, alguns me conhecem aqui, como eu falei, e as pessoas falam que eu sou maluco. Por que eles falam que eu sou maluco? Porque eu declaro bênção sobre a minha vida. Eu declaro bênção sobre a minha família, eu declaro bênção sobre a minha casa, eu declaro bênção sobre a minha empresa, eu declaro bênção sobre a minha célula, eu declaro bênção sobre os meus filhos, eu declaro bênção sobre essa igreja, eu declaro bênção sobre a vida do meu pastor, eu declaro bênção sobre a liderança dessa igreja, e eu vivo nessa esfera e nesse nível. E isso é uma chave. Mas aí você fala assim, não, Vinícius, mas olha só, você declarar a bênção hoje, para você é muito fácil, porque hoje, graças a Deus, você está vivendo um novo nível na sua vida, mas quem me conhece desde sempre, sabe que eu pratico isso desde sempre. Ali tem um casal que me acompanha há anos, Sheila e Irã, desde o meu comecinho de vida, e eu sou doido assim ou não sou? Desde quando eu comecei a minha vida, aqui está meu sogro, e ele veio falando isso aí, olha, eu vou viajar o mundo, eu vou viajar a Europa, olha, eu vou ter uma casa lá na Suíça, ei, eu vou viajar por esse Brasil, vou conhecer todos os lugares, eu vou ter uma multinacional, olha, todo mundo que está perto de mim eu vou abençoar, e eu sempre falei isso, desde quando não tinha nada. Porque um dia, quando eu ousei pisar nessa igreja, eu falei isso essa semana para um cliente meu. Eu falei, quando eu pisei na igreja da fé, eu conheci o pastor Carlos, pastor, porque a gente se conhecia como amigo, mas a gente se afastou, né? E depois eu conheci o pastor Carlos, pastor, e quando eu vi ele ministrar pela primeira vez, eu falei, esse cara é meio maluco, esse cara é meio doido, rapaz. Ele fala uns negócios que mexem com a gente do mundo, né, não tem um vocabulário adequado, mas esse cara é meio maluco. Falei, Priscila aí, eu gostei dessa igreja, esse cara é meio doido, rapaz. Ele fala uns negócios que mexem com a gente, que dá vontade de viver, que dá vontade de ir, ele fala que vai acontecer, fala que a gente tem direito a isso, tem direito àquilo, eu nunca tenho nada, não tenho direito a nada, mas eu vou embarcar nessa. A morte e a vida estão no poder da tua língua. Quem a bem utiliza, come do seu fruto. Eu estou preso ao pecado. Eu estou liberto do pecado. Eu fumo, eu fumava. Eu bebo, eu bebia. Eu pecava. Eu adulterava. Eu fazia. Muda a sua forma de falar. Mas eu bebia. Mas como que eu bebia? Eu ainda estou com um copo de cerveja na mão, mas eu bebia. Eu fumava. Como eu fumava? Ainda estou com a carteira de cigarro no bolso. Eu fumava. Eu bebia.
eu fazia, a partir de hoje não vou fazer mais. A minha história vai mudar. Eu vou viver pela essa palavra. Eu vou declarar uma nova vida. Eu vou declarar uma porta nova. Eu vou ser um empresário. Eu vou ser saudável, eu vou ser curado. Mas essa doença não é mais minha. Mas eu tenho uma dor na perna quando eu era criança. Eu tinha essa dor na perna quando eu era criança. Eu não tenho mais. Mas eu tinha, eu pensava, eu penso, não pensa mais. Meu irmão, fale o que você quer ver. Fale o que você quer viver. Declare aquilo que você quer para a sua vida. Declare aquilo que você quer ver na sua casa. Declare aquilo que você quer ver no seu casamento. Declare aquilo que você quer ver na vida dos seus filhos. Declare aquilo que você quer ver e viver. Porque o Senhor não se lembra mais de nada daquilo que te trazia peso. O Senhor não se lembra da sua incapacidade. O Senhor não se lembra do seu problema. O Senhor não se lembra daquilo que te aprisionou um dia. O Senhor não se lembra da sua falta de fé. O Senhor não se lembra daquilo que um dia deixou você paralisado. Mas o Senhor escreve no livro da vida toda a sua decisão de fé. O Senhor registra a oração do justo. O Senhor registra a fala daquele que quer viver algo novo. Nessa noite, eu gostaria que você começasse a viver nessa atmosfera. Que você começasse a se ver como um verdadeiro justo. Que você começasse a se ver como justiça de Deus. Que não existe mais pecado sobre a sua vida. Que não existe mais peso sobre a sua vida. Nós vamos orar nessa noite. Nós vamos clamar a presença de Deus nesse lugar. Nós vamos viver a presença de Deus nesse ambiente. Nós vamos começar a chamar uma atmosfera nova para a sua vida. Mas quando você começar a clamar ao Senhor, que você for acometido por pensamentos negativos, por pensamentos de incapacidade, se liberta disso. Se liberta disso. Não é o Senhor falando com você, irmão. Não é o Senhor falando com você. Nós vamos nos colocar de pé nessa noite para clamar a presença do Senhor. Nós vamos começar a orar nesse lugar. Nós vamos ver o céu descer nesse ambiente. Nós vamos fazer a presença do Senhor se manifestar nessa casa. Nós vamos ser tocados pelo Senhor nesse lugar. Nós vamos ver milagres acontecendo. Se você tem alguma dor, se você tem alguma doença, se você tem, irmão? Aleluia! Você tinha, amém? Você tinha. Se você tem algum vício, irmão? Você? Existe alguma acusação sobre a sua vida? Existe. Não existe mais acusação sobre a sua vida. Se coloca de pé nesse lugar nessa noite. Vamos adorar o Senhor. Vamos orar ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor. Creia que o Senhor tem algo novo para você. Creia que o Senhor quer derramar sobre a sua vida nessa noite. Creia que o Senhor tem uma nova porta para você. Creia que o Senhor te chamou. Como a gente começou dizendo nessa noite, que todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer que Ele existe. Então eu gostaria que você começasse a orar nesse lugar. Comece a orar nesse lugar nessa hora. Comece a consagrar a sua vida ao Senhor. Comece a declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida nesse lugar. Comece a atrair aquilo que você quer viver da parte de Deus. Comece a atrair a presença do Senhor nesse ambiente. Comece a derramar-se ao pé do Senhor. Comece a dizer: Senhor, olha só, Pai, eu vivi uma vida de pecado, eu vivi uma vida de vício, eu vivi uma vida de acusação, Pai, mas eu quero dar uma oportunidade para o Senhor mudar a minha vida. Eu quero ver o Senhor transformando a minha história. Eu quero ver o Senhor mudando o rumo da minha caminhada. Eu quero ver o Senhor restaurando meu casamento.
Eu quero ver o Senhor restaurando a minha vida. Eu quero ver o Senhor restaurando a minha empresa. Eu quero ver o Senhor restaurando, Pai. Senhor Jesus, todos aqueles que estão, Pai, à minha volta aí comigo, Pai. Senhor, começa em mim, Pai, uma nova mentalidade. Começa em mim, Pai, uma metanoia, Pai. Começa em mim, Pai, a mudar a minha forma de falar, a minha forma de enxergar. Começa em mim, Pai, a tocar no meu espírito, Pai. Começa a fortalecer, Pai. Me dá uma fé, Pai, aumentar a minha fé, Senhor, Pai, em nome de Jesus. Senhor, às vezes eu sinto, Pai, que a minha fé é pequena, Pai. Quando o Senhor declarou, Pai, para aqueles homens que deveria perdoar, que onde eles perguntaram, Senhor, quantas vezes devo perdoar? 7, não 70 vezes 7. E quando eles declararam, Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé. Comece a declarar nesse lugar. Vamos louvar ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Que a glória do Senhor seja manifesta nesse lugar, meu. Acesso, e em tua presença eu tenho livre acesso. Livre acesso, e em tua presença eu tenho livre acesso. Rasgou, me aproximou da presença do Senhor. Sangue carmesim derramou por mim, me trouxe de volta ao jardim. Eu fui redimido.
toda prisão, que toda cadeia, Pai, na mente e no coração do Espírito, Pai, todo espírito de acusação, Pai, em nome de Jesus, aquilo que aprisiona a vida dos seus filhos nesse lugar, que traz culpa, que traz prisão, que traz cadeia, grilhões, declaramos quebrado em nome de Jesus. Ah, Senhor, não existe mais culpa, não existe mais condenação, não existe o castigo que nos trazia paz. O Senhor já levou na cruz do Calvário para te dar direito à plenitude, à plenitude. Não existe mais acusação sobre a sua vida. Não existe mais acusação sobre a sua vida. Não existe mais peso de pecado. Não existe mais nada que você possa fazer para ser mais perfeito. Não existe mais nada. Quando você entende que Jesus derramou na cruz do Calvário, quando você entende que o sangue de Jesus é capaz de te purificar, de te limpar, de tirar todo o peso de pecado, toda amarração, tudo aquilo que te trazia peso, não traz mais. Não existe acusação no reino de Deus. No reino de Deus existe perdão. No reino de Deus existe perdão. No reino de Deus existe justiça. Justiça. Justiça de Deus. Ah, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nessa hora, você com seus olhos fechados, ainda em oração nesse lugar, nessa noite, com os seus olhos fechados. Ei, você que ainda não tomou essa decisão, você que ainda não teve essa atitude de declarar perante aos homens e perante a Deus: ei, Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero caminhar contigo. Senhor, eu não aguento mais essa vida de pecado. Senhor, eu não aguento mais viver longe do Senhor. Eu não aguento mais viver longe da Tua presença. Eu não aguento mais viver longe de Ti, meu Pai. Ah, Senhor, eu quero viver algo novo. Eu quero te convidar nessa noite. Eu quero te dar a oportunidade nessa noite de tomar essa atitude de fé, de tomar essa decisão tão poderosa na sua vida. Eu gostaria de convidar a você de levantar uma de suas mãos no seu lugar. Uma de suas mãos no seu lugar. Você que quer aceitar Jesus, você que quer viver uma vida nova com Cristo, você que quer viver algo novo da parte de Deus, você que entende, ei, você que entendeu essa palavra, que não existe mais acusação sobre a sua vida, não existe mais peso sobre a sua vida, e quer viver algo novo da parte de Deus, eu queria convidar a você a levantar a uma de suas mãos no seu lugar e dizer: Pai, eu quero viver algo novo. Não deixe Satanás roubar você nessa hora. Não deixe a acusação roubar você nessa hora. Não deixe o espírito de acusação entrar na sua mente nessa hora e dizer que você não é capaz, que você não nasceu para isso, que você não nasceu para viver essa grande obra, que você não nasceu para viver debaixo da autoridade e poder do Senhor Jesus Cristo, que você não é um pregador, que você não é um vitorioso. Ei, se limpa, se purifica, arranca isso da sua vida nessa hora e levanta uma das suas mãos no seu lugar com ousadia e declare: ei, eu quero viver essa vida de plenitude com o Senhor. Aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, Senhor, obrigado pela sua palavra, Pai. Obrigado pelo seu mover nesse lugar. Obrigado, Pai, pelas bênçãos do Senhor nesse lugar. Pai, em nome de Jesus nós declaramos, Pai. Ah, Senhor, continua conosco, fica conosco. Ah, Senhor, já derrama sobre esse lugar a bênção do Senhor. Derrama esse lugar a bênção do Senhor. Derrama sobre esse lugar a bênção do Senhor. O teu perfeito amor não enxergou a dor, me viu além da cruz. Morreu o meu Jesus, morreu o meu Jesus. Eu fui rejeitado
sobre si.